um surto de catapora tem sido registrado aqui em Itajaí. Algumas medidas são tomadas pela Vigilância Epidemiológica para conter a contaminação. A atenção especial é para jovens e gestantes. Isso porque a catapora pode ocasionar graves problemas pulmonares. No bairro Imaruí, crianças e adultos já esperam pelo atendimento. As baixas temperaturas e a instabilidade do tempo podem ter ocasionado a infecção de pessoas fora da época comum de atuação do vírus, que é durante a primavera. Talvez o vírus tenha circulado fora, não na época habitual, com maior força em função disso, tempo úmido, porém não muito calor, né? A minha grande preocupação nesse momento, como vigilância epidemiológica, é se eu vou ter o aumento de casos ainda da primavera. Se esse surto foi antecipado ou se a gente ainda vai ter mais casos. De janeiro até agora foram contabilizados 260 casos. No comparativo ao mesmo período do ano passado, um aumento de 244%. A Secretaria de Saúde de Itajaí dá uma atenção especial às gestantes e também aos adultos que possam ter contraído o vírus. Qualquer gestante que tenha tido contato de 1 hora ou mais com alguma pessoa que apresentava ou veio a apresentar catapora, deve entrar em contato com a unidade de saúde para que seja analisado o caso dela e, se necessário, para que ela receba uma imunoglobulina, para evitar que o feto tenha complicações decorrentes da catapora. Desde que os números foram divulgados, mais casos vêm aparecendo. Uma das orientações da Secretaria de Saúde é de que escolas tomem medidas de prevenção e higienização do ambiente. Novos casos da doença devem ser comunicados ao município. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. É um número alarmante, né? 260 casos de janeiro até agora, mas o que mais preocupa é porque o fato do período de maior manifestação da doença é na primavera, que ainda nem chegou, né? Pois é, preocupante, mas ao mesmo tempo, eu não sei como é que conseguem definir uma doença como benigna. Porque a partir do momento que há uma manifestação do seu corpo, é porque o seu corpo está com algum problema, né? Por mais que essa doença não venha levar você até a morte, no caso, né? Mas, de qualquer forma, eu não considero nenhuma doença benigna, meu ponto de vista. Mas dentro da literatura da área de saúde, diz que essa é uma doença benigna, porque ela não pode levar a consequências maiores, a não ser a irritação, a coceira e o problema que ela causa caso você, porventura, venha ter, né, coçar em excesso, vai ficar aquelas marcas na pele, etc. Mas nada mais grave. Então, com relação a esse surto aqui, ela realmente é preocupante, né? Realmente é preocupante porque está fora de época, como disse a responsável pela vigilância epidemiológica aqui do município de Itajaí. Mas, de qualquer forma, como é uma doença que ela consegue ser controlada através de tratamento e de higiene, eu acredito que ela não vai se expandir além disso, na minha opinião. É uma questão. Se aconteceu agora, o alerta já está sendo dado, não só aqui, mas em todo o estado, inclusive pela divisão da epidemiologia do estado, né, também está falando sobre isso, para que não haja uma ampliação desse surto que aconteceu em Itajaí. Um outro problema também que tem acontecido no estado é com relação à influenza A, em alguns tipos, principalmente na nossa região norte. Já passaram de 300 casos. Isso também preocupa, já que foi feito todo um trabalho de imunização, mesmo assim ela apareceu com força por aqui. Quanto à catapora, como é conhecida, eu não vejo como uma coisa tão preocupante assim. Só que a minha dúvida é com relação a isso. Eu não consigo ver nenhuma doença como benigna. Mas, de qualquer forma, isso significa que ela não é tão grave assim. Eu, quando era criança, me lembro de ter tido catapora, irmãs, enfim, a família, o pessoal da família ter tido isso. Então, não vejo como nada grave, não, né? É verdade, Lacerda. Cachumba, né? É verdade. A gente falava aqui no geral sobre cachumba, preocupação, a mãe assustava quando a gente era pequeno, né? É verdade, Lacerda. Principalmente homem. Mas vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto, a gente divulgou no bloco anterior que uma Mercedes foi flagrada na BR-101 andando a 200 km por hora, né? Até a foto aí foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Um absurdo, né, Lacerda? Mas além desse carro, outros 5.400 também foram flagrados dirigindo acima da velocidade só neste fim de semana. Pois é. Neste caso, 570 e poucos reais. Esse cara aí da Mercedes, você pode ter certeza, se não é aqueles cabritos que eles compram lá em São Paulo e faz aquela enganação, compra num laranja lá, fica usando até o banco vir tomar,
pagam baratinho. Se não for é porque o cara deve ter cash, né? Deve ter um dinheirinho bom e, consequentemente, R$500 é o que ele deve gastar numa sentada de mesa de bar, para bater um papo com os amigos. Deve ser só quase que a gorjeta. Enfim, agora o que eu quero chamar a atenção não é para a alta velocidade dele, não. Ele tem um carro que deve atingir com segurança até 240 km facilmente. Já estão lançando no Brasil um carro que vai chegar, está chegando aqui no país, um carro que vai chegar a 260 km por hora, com segurança, né, e para que você não corra risco. Agora, eu pergunto a você o seguinte: um país em que o limite máximo das estradas do nosso Brasil é 110 km por hora, né? E a maioria das nossas estradas, inclusive aquele foi aí, né, pego em situação irregular, que não são em condições que de repente se você se depara com um buraco de uma noite para o dia, eu pergunto a você, não tem segurança, né? Por que deixam sair carros? A velocidade não vai aumentar nesse país, o limite máximo é 110. Por que insistem em deixar carros sair de fábrica com velocidade de pista de corrida? Quer dizer, você está provocando isso. O ser humano tem uma coisa chamada adrenalina no corpo. Tudo que é perigoso te instiga, por mais que você tenha medo. Mas aquela pisadinha a mais, você está com um carro numa retona, se você acha que teu carro é potente, você vai, mesmo com medo, você vai dar uma pisadinha a mais. Né? Isso vai acontecer. Se vai ter um buraco na frente ou não é outra história. Então, o ser humano tem essa característica de querer o desafio. Aí você joga um carro na mão de um cara que já tem essa vocação para dirigir em alta velocidade, inclusive em estradas de baixa velocidade. Entrega um carro na mão dele, que ele chega a 240, tu quer o quê? Vai acontecer isso. Agora, ou o governo toma providências em limitar a velocidade, mas não estou falando em 110 não, porque você tem que ter uma margem de segurança. Vamos botar aí 30% a mais do que a velocidade do carro, vamos botar 140, 150 km por hora num veículo. Se você já andou a 120, 130, 140 numa rodovia, você sabe que o carro voa. Não é uma velocidade qualquer. Evidentemente, com o Mercedes, 200 para ele está andando a 100 em outro carro comum. Então não é essa, a discussão não é com relação a isso, é com relação ao governo se impor. Se impor. Não adianta colocar carros esportivos, carros com alta velocidade em condições que eles não vão poder ser usados adequadamente. O que vai acontecer? Situações como essa, situações como várias que nós já vimos aqui no país, que são de mais de 5 mil multas em função disso. Então eu acho que cabe ao governo, já há muito tempo, uma regulamentação com relação aos carros que saem das fábricas no Brasil e principalmente os importados. Teria que ter uma limitação, sim, por lei, de velocidade. É a minha opinião. É verdade, Lacerda, ótima reflexão. E você queria dar um só parabenizar aí, mais uma vez, mudanças na Secretaria, no Colegiado de Itajaí, o Aguinaldo Hilton dos Santos, o Aguinaldo, ele é o novo secretário de Turismo. A Valdete está deixando o cargo, mas fica lá, né, segurando a peteca, como sempre, na Secretaria de Turismo. Eu só quero fazer uma observação. Parabéns, o Aguinaldo, tomara, está faltando aí 95 dias, talvez, para a marejada, aproximadamente. O Aguinaldo está assumindo mais uma vez próximo à marejada. Que ele faça um bom trabalho, que ele desempenhe um bom trabalho. Mas eu não consigo entender uma secretaria como a de Turismo de Itajaí, que a gente fala sempre que deve ser o carro-chefe aqui do nosso município, tem potencial para isso, né? Fica essa coisa de toda hora estar trocando secretário por decisões políticas. E justo em épocas de festa. Não consigo entender isso, sabe? Não consigo entender. Deveriam levar mais a sério a Secretaria de Turismo do município de Itajaí. Não que o Aguinaldo não tenha competência, mas agora daqui a pouquinho vocês vão ver. Vai durar uns meses e vai sair para ocupar uma outra função, como já foi secretário da Pesca. Vamos esperar para ver, né? Lacerda, obrigada. Valeu, até tchau, amanhã. Um abraço, até amanhã. E você vai ver a seguir a história de Karina e Paulo Henrique, um dos 3 casais finalistas da promoção O Casamento dos Nossos Sonhos. O MCA Notícias volta já já.